Pessoal, tudo jóia? Bom, continuando aqui então da aula passada, no último vídeo, a última aula narrada, nós terminamos aqui explicando sobre a função lagrangiana e o resultado, né? Então nós vimos aqui quem é o W final e a restrição que acompanha, né? Então vamos seguir, entender um pouquinho mais, seguindo aqui as observações. Primeiro, os multiplicadores de Lagrange podem ser zero ou positivo, então eles não são negativos. E o vetor de parâmetros W da solução ótima é uma combinação linear do número de vetores de suporte que é menor ou igual ao número de eventos que tem no banco de dados. E esse número de vetor de suporte está associado aos Lagranges que são diferentes de zero, aos lambdas diferentes de zero. Então, se eu tiver, por exemplo, um banco de dados com 200 eventos, então eu tenho 6 classes, aliás, 200 eventos. Então eu tenho 100 eventos para cada classe. Imagina um problema de duas classes, eu tenho 100 eventos para uma classe, 100 eventos para outra. Eu posso usar os 200 eventos como vetor de suporte, mas aí o meu método, o meu SVM, ele vai generalizar a zero, porque é basicamente decorar os dados. Então, quanto menos vetores de suporte eu uso, mais eu otimizei o meu problema, tá? Então, essa otimização KKT faz exatamente isso. E aí o meu vetor de solução ótima, que é o de pesos, que é o W, ele vai estar associado à quantidade de lagrangianos que são diferentes de zero. E essa quantidade define a quantidade de eventos que serão vetores de suporte. E aí a definição do vetor de peso final, o somatório vai levar em consideração o número de vetores de suporte apenas, né? Aplicando essa conta aqui. Então, esses vetores são conhecidos como vetores de suporte e o hiperplano ótimo de classificação como máquina de vetor de suporte. Daí vem o nome SVM, Support Vector Machine, né? Se os multiplicadores de Lagrange são diferentes de zero, então a restrição que era essa daqui, que a gente já conhecia, né? Ela pode ser escrita da seguinte maneira. Como Lagrange é diferente de zero, eu não posso igualar ele a zero aqui para zerar essa função. Então eu vou tirar o que está aqui dentro, né? Isso vem para cá, e aí a gente volta na equação de antes, né? Uma vez que W é calculado, esse W0 ele é obtido também da mesma restrição, é uma equaçãozinha para calcular o W0. Dá para fazer ele de duas maneiras, inclusive. Aqui eu não vou entrar em detalhes. E o hiperplano ótimo de classificação do SVM, ele é único, né? Então essa é a vantagem do SVM. Eu garanto a solução ótima. Por isso que em algumas situações ele é melhor do que você usar uma rede MLP. Só que o preço que se paga é a complexidade computacional dele, porque você tem que resolver um problema de otimização quadrática, tá? E aí, no final das contas, o seu hiperplano ótimo, ele é o g de x, né? Ele é dado dessa maneira, ó. Então, o que que a gente tem? A gente tem um somatório de i igual a 1 até o número de vetor de suporte dos lambdas yi, xi transposto vezes x mais w. Então, essa conta aqui, ó, a gente chama de produto interno, né? Então, o que que esse produto interno faz? É um produto interno linear. Repare que é o banco de dados vezes ele mesmo, não estou aplicando nenhuma função não linear. Então, é um produto interno. E esse produto interno ele mapeia os dados de L dimensões para K, tal que K seja muito maior do que L. Então, imagina que eu tenho um problema em duas dimensões. Quando eu faço isso aqui, ó, eu mapeio os meus dados para uma dimensão muito maior do que duas. E aí, lá em alta dimensão, esses dados são linearmente separáveis. Então, essa é a vantagem do SVM. A vantagem dele está neste kernel, neste produto interno. E este kernel, quando ele é
feito dessa maneira, nós temos o SVM linear. Quando ele é feito com alguma outra função, como função de base radial, ou tangente, alguma outra função não linear, aí nós temos o SVM não linear. Então a ideia, a matemática é mais ou menos a mesma do SVM linear para o não linear. O que muda é essa função de produto interno, que a gente chama de kernel. Tá? Inclusive nos toolboxes de Python e MATLAB, você tem a opção para escolher essa função interna, que é o que define se o seu SVM é linear ou não linear. Curiosamente, essa função linear te leva a resultados excelentes, porque a ideia é a mesma, também faz o mapeamento para alta dimensão, assim como as funções não lineares. Portanto, na prática, testem a linear também. Muitas vezes a linear pode superar a não linear em termos de desempenho ali do seu classificador. Tá bom? Então essa é a ideia do SVM. E aqui a gente vamos considerar agora o problema de termos classes não linearmente separáveis. Então, quer dizer, eu ainda estou falando do SVM linear, né? Eu já expliquei no slide passado que o que muda é só o produto interno ali, a função kernel. Mas agora eu estou lidando com dados que são não linearmente separáveis, como essa base de dados, ó. Bolinhas pretas e cruzinhas. Reparem que aqui eu não separo 100%, tá certo? Então, o que eu tenho que fazer para esse tipo de classificador é aceitar eventos dentro da margem de separação. Tá? Reparem aqui que a minha margem de separação ela está aqui, ó. Tá vendo? Para um lado e para o outro. Esse é meu hiperplano, mas essa é a minha margem. Então eu aceito eventos dentro da minha margem. Na formulação que nós fizemos antes, nós não considerávamos isso. Agora nós vamos considerar e vamos ver como que isso é feito matematicamente, né? Então, nesse caso, não existe, no caso que eu mostrei para vocês, não tem um hiperplano que garanta isso, né? Porque eu não sei se vocês lembram, nós modelamos tal que esse evento aqui, ó, esse evento ele dá mais um no g de x e esse dá menos um. E qualquer evento para lá desse e para cá desse, aqui vai dar maior do que um e aqui vai dar menor do que menos um, menos 2, menos 3, menos 4, assim por diante. Então a nossa formulação até agora não inclui quem está aqui dentro, porque quem está aqui vai ficar entre um e menos um, né? Então, nós vamos ter que mudar um pouco a formulação matemática em função disso, tá? E aí tem três situações. Primeiro, nós vamos incluir um peso na nossa função ótima, que nós estamos chamando de QC. E aí, o QC igual a zero, ou seja, ele não existe, é a nossa situação atual, a que nós conhecemos. Ou seja, vetores fora da faixa e são corretamente classificados. Agora, quando eu tenho vetores dentro da faixa e são corretamente classificados, que é esse caso aqui, ó, olha só, os quadrados aqui, ó, tá vendo? Eles estão dentro da faixa, tá vendo? E são corretamente classificados. Então, eu tenho essa situação aqui, ó. Né? Então, o resultado do meu g de x está entre 0 e 1. Agora, quando os vetores são erradamente classificados, eu tenho um resultado menor do que zero, que é essa situação aqui, ó, as bolinhas aqui, ó, né? Então, esse mais com bolinha está sendo classificado errado. E essa bolinha colorida com a bolinha por fora também está sendo classificado errado. Então, isso é a terceira situação. Então, para englobar essas duas novas situações, que é a segunda e a terceira, nós incluímos um QC no nosso problema de otimização. Tá aqui, ó. Então, incluímos esse QC no nosso problema de otimização. Então, a nossa equação antes que morria aqui, agora tem o menos QC. Quando o QC é zero, a gente tem a situação 1 que nós vimos. Quando o QC está entre 0 e 1, esse resultado aqui também fica entre 0 e 1. Então, a gente tem a situação 2, que é aceitar eventos dentro da margem, e esses eventos estão sendo corretamente classificados.
E quando o QC é maior do que 1, esse resultado aqui é menor do que zero. E aí a gente entra na situação 3, que é quando aceitamos eventos dentro da margem e eles estão sendo classificados errados. Esse QC é conhecido como variável de folga, tá? É um artifício matemático para a gente modelar. E aí o problema de otimização ele tem que ser feito novamente, né? Então o problema de otimização ele passa a ser o seguinte: a gente quer maximizar a margem e minimizar o número de padrões com QC maior do que zero. Por que que eu quero QC maior do que zero? Porque o QC maior do que zero, eu vou colocar eventos dentro da margem, vou aceitar eventos dentro da margem e vou correr o risco de os eventos serem classificados erradamente. Então eu vou aceitar a situação 2 e a situação 3. E o que eu não quero são essas situações. Mas dependendo da base de dados, eu não consigo controlar isso, mas eu posso apertar a margem e tornar a margem a mais estreita possível para minimizar esse problema, tá? Então, como é que eu faço isso? Eu minimizo o número de padrões com que se maior do que zero. Essa é a ideia. E aí, matematicamente, a minha função custo passa a considerar o que se, e aí isso aqui já existia, eu mantenho, porque eu quero minimizar o W, porém, eu coloco um custo aqui, ó. Tá vendo, ó? E aí esse que se, na verdade, tem uma função, né? Geralmente a gente nem usa essa função, mas eu considero o que se nesse somatório aqui. Então eu atribuo um peso a isso. E a importância para os eventos que têm o que se maior do que zero, ela é dada com essa constante C. Quanto maior é o valor de C, mais importância eu dou ao que se. Então eu torno a minha margem mais estreita, porque eu não quero aceitar eventos dentro da margem. E quando eu jogo um C muito pequeno, eu dou mais importância em minimizar o W. E aí muitas vezes na hora de minimizar o W, eu maximizo a margem, porque minimizar o W implica em maximizar a margem de separação. Então eu tenho que ter um equilíbrio, um meio termo aí. E aí vem um dos problemas do SVM. Achar o C ótimo é uma arte, né? Tem vários estudos na literatura, mas você não consegue bater o martelo e achar o C ótimo. Então, infelizmente, é teste, é experimento, né? Você usa lá o seu conjunto de dados de treino e teste para achar o C ótimo e depois valida num terceiro conjunto de dados, tá? Então essa fica a função de ativação final, né, usando o QC direto, sem usar aquela função I, né, e aí vem as restrições KKT, são todas refeitas em função do QC, né, então o C, a constante C começa a aparecer e o QC também nas restrições, né, aqui não vou entrar muito em detalhe. E aí o problema dual, né, de otimização quadrática, ele é refeito. Agora eu quero maximizar essa equação, sujeito a essas restrições, né? Então o meu lambda agora está limitado entre 0 e C, né? A formulação mudou. A única diferença para o caso linearmente separável aqui é a existência do C nas restrições. E aqui é um exemplo do efeito de C na margem de separação. Na letra A, eu tenho o mesmo banco de dados, reparem, né? Então aqui eu tenho um C menor, então eu dei mais importância para o W e, como resultado, maximizei essa margem, né? E aqui eu atribuí um valor de C maior, então eu dei mais importância ao que se, né? Dar importância ao que se significa não aceitar eventos dentro da margem. Então eu estreitei a minha margem aqui, e aí a minha reta, o meu hiperplano, ele mudou, é lógico, né? Então, esse é o efeito de ser na margem de separação, tá bom? É, E aqui eu finalizo com aquele slide que vocês já conhecem, né? Na prática, a implementação final é essa daqui, tá? É, E encerramos por aqui o SVM linear, né? Mostramos o caso
onde eu tenho classes linearmente separáveis, onde eu tenho classes não linearmente separáveis. Depois, mais para frente, a gente pode discutir mais um pouco. Eu vou voltar a falar sobre SVM de novo quando entrarmos em classificadores não lineares. Eu vou falar um pouco sobre o SVM não linear, tá bom? Então, um grande abraço para vocês. Tenham uma ótima semana, um ótimo dia.